Nesta aula, nós falaremos sobre a Constituição no Primeiro Reinado. Em julho de 1822, uma Assembleia Constituinte foi convocada no Brasil, um dos indícios de uma real separação entre Brasil e Portugal. Mas essa Assembleia só foi acontecer no ano seguinte, em maio de 1823. 14 províncias enviaram seus deputados como representantes, sendo que eram ao todo 19 províncias. Esses deputados representavam os mais importantes segmentos da sociedade do período, como a Igreja Católica, os militares, os aristocratas rurais, os comerciantes, os funcionários públicos e os profissionais liberais. Até mesmo alguns ex-inconfidentes participaram, como José Rezende Costa Filho e o padre Manuel Rodrigues. Participantes ativos do processo de independência, os irmãos Andrada também fizeram parte da Assembleia. A Constituição foi marcada por debates que envolviam a distribuição de poderes. Dom Pedro e seus aliados defendiam um poder centralizado nas mãos do imperador. Antônio Carlos de Andrada e Silva foi o relator dessa Constituição, que ficou mais conhecida como Constituição da Mandioca, pelo seguinte motivo. A participação política era de acordo com a renda anual equivalente aos alqueires de plantação de mandioca. Entre esses decretos, podemos destacar também o voto censitário, as eleições indiretas, a manutenção da escravidão, o Estado tripartite, ou seja, Estado com 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, no qual o executivo não poderia vetar decisões do legislativo e também que os portugueses não poderiam ocupar cargos públicos. Dom Pedro não ficou satisfeito com essas resoluções e se desentendeu com os irmãos Andrada e determinou o fechamento da Assembleia. Mas esta continuou reunida em sinal de protesto na noite do dia 11 para o dia 12 de novembro de 1823. Essa noite ficou conhecida como Noite da Agonia. Pela manhã, o prédio se encontrava cercado por tropas imperiais e a Constituinte foi dissolvida. Diversos deputados foram presos. Essa Constituinte deixa claras as disputas entre as elites das diversas regiões do país. Após isso, Dom Pedro nomeou um Conselho de Estado composto por 10 membros com o objetivo de redigir um novo projeto, que seria transformado na primeira Constituição do Brasil. Ela ficou pronta em 1824. Em 25 de março, Dom Pedro impôs a nova Constituição. A nova Constituição não abrangia os escravos, somente os homens livres, brancos e mestiços. Nela ficava estabelecida um governo monárquico, hereditário e constitucional. Os títulos de marquês, duque e barão seriam concedidos pelo imperador e não seriam hereditários. O catolicismo apostólico romano tinha sido definido como a religião oficial do Estado, mas a prática de outros cultos era permitida, desde que não fossem locais públicos. O legislativo tinha sido dividido entre Senado e Câmara, sendo que para o Senado as eleições eram vitalícias e para a Câmara elas eram temporárias. Além do legislativo, havia também o executivo, o judiciário e o poder moderador. As eleições seriam indiretas e com voto censitário. Poderiam votar somente homens maiores de 25 anos, se casada a idade era de 21, com renda mínima anual de R$100 mil para os eleitores de paróquia e R$200 mil para os eleitores de província. Para ser candidato a deputado e senador, deveria ter uma renda mínima de R$400 e R$800 mil, respectivamente. Ficou estabelecido o padroado, que consistia na subordinação da Igreja ao Estado, e o beneplácito, em que as leis da Igreja só valeriam com a autorização do imperador. O poder executivo seria exercido pelo imperador, ministros de Estado e presidentes das províncias. O poder legislativo seria exercido por deputados, senadores e o judiciário pelos juízes de paz. O poder moderador era exclusivo para o imperador. Ele foi inspirado nos escritos de Benjamin Constant, um filósofo francês que acreditava ser necessária a criação de um poder neutro que pudesse equilibrar os outros 3. Cabia então ao imperador a mediação das disputas e ele deveria interpretar as vontades do povo. Ou seja, Dom Pedro I poderia controlar os parlamentares, deturpando o princípio liberal da divisão dos 3 poderes, já que ele poderia atuar acima do legislativo e do executivo, sem falar que os presidentes das províncias deveriam ser nomeados pelo imperador. Os deputados da Assembleia Constituinte de 1823 não ficaram contentes com a nova Constituição.
já que várias de suas reivindicações tinham sido ignoradas, aumentando a tensão existente entre o Rio de Janeiro e as outras províncias. Após a Constituição ser outorgada, ocorreram muitas reações em todo o Império e marcaram a história desse período.